Olá, tudo bem com vocês? Saudações, saúde e paz. Quero começar esta aula sobre descolonização, lembrando dessa frase que se transformou em um mantra contra a discriminação na atualidade. Black Lives Matter. Vidas negras importam. Frase esta que entoou na voz de milhões de seres humanos ao longo do planeta após a brutal morte de George Floyd em maio passado. Gostaria de lembrar para vocês que hoje não podemos mais falar de uma ou de outra vida, mas sim da vida humana, e que segregar é um dos atos mais brutais que existem, e que todas as vidas neste planeta são importantes, sem exceção a qualquer tipo de regra ou observação. Na aula de hoje sobre descolonização, vamos falar sobre o apartheid, o programa de segregação racial que vigorou na África do Sul de 1948 até 1994, quando Nelson Mandela e Frederick de Klerk conseguiram extinguir esta maldição que foi criada pelos Boers, que eram descendentes de holandeses ou de alemães, e que, tecnicamente, a palavra Boer significa, em holandês, criador de ovelhas. E eram isso que os imigrantes holandeses ou alemães ou até mesmo britânicos eram na África do Sul, ainda no período colonial. Os Boers criaram o Afrikaner, que é um idioma dialetal. E deste idioma dialetal surge a palavra apartheid. Apartheid, que significa apartar, separar. O apartheid foi uma das palavras mais terríveis que eu tive a oportunidade de ouvir em minha infância e adolescência. Isto fez com que a África do Sul fosse fechada, praticamente embargada para o mundo no início dos anos 90, não participando inclusive de eventos e de jogos internacionais como as Olimpíadas de Barcelona em 1992. Eles ficaram quase que impossibilitados em vender o ouro e os diamantes, lembrando que a República da África do Sul é a maior produtora de diamantes e de ouro do planeta, juntamente com o Congo, a República Democrática. Eu gostaria de ressaltar para vocês a importância de estudar o apartheid e compreender que boa parte dos nossos irmãos negros, a partir dos anos 70, perderam a cidadania sul-africana e tiveram que ficar vinculadas às 10 tribos nativas africanas, presos em bantustões. Os bantustões eram locais específicos, eram favelas enormes, por assim dizer, onde eles estavam destinados a viver. Um detalhe que é bem interessante ao ser aqui ressaltado e abordado para todos os que estão ouvindo esta aula focada no apartheid é que praticamente nenhum direito era destinado aos negros. E o programa de segregação racial, ele segregava brancos de um lado, indianos do outro, negros do outro lado e homens que eles chamavam de cor, sejam eles mulatos, sejam eles mestiços de qualquer natureza ou asiáticos. É bom que se lembre. Relações afetivas de ordem sexual ou mesmo de amizade com negros eram totalmente proibidas aos brancos. Essa relação ela podia ser punida com multa ou mesmo com prisão. O apartheid proibia, por exemplo, que um negro ele transitasse à noite
pelas ruas de qualquer cidade ou bairro na África do Sul. É bom lembrar que a África do Sul é um país extremamente avançado no continente africano, grande produtor vitivinicultor, as vinícolas são de alto padrão, grande produtor de diamantes, o segundo maior do mundo, o maior produtor mundial de ouro, é bom se ressaltar, terra das savanas, de safaris maravilhosos. Os nossos irmãos sul-africanos negros sofreram de maneira brutal no período que foi da década de 40 até o início dos anos 90, sem contar todo o período de exploração, de escravidão que aconteceu neste grande território. Apartheid significa apartar. Por conta disso, nos Estados Unidos, por exemplo, isso se a gente for fazer um cálculo simples, já no século XIX tinha tido o advento da Ku Klux Klan na parte sul do território, foi basicamente segregado e separado também o trânsito de negros e brancos, tanto em território americano quanto lá, em bares, restaurantes, banheiros, bebedouros, existia uma segregação. O irmão negro não poderia ficar ao lado do branco para consumir qualquer coisa. Lembrem, qualquer forma de racismo ou de depreciação étnica contra o outro ser humano é um crime. E nós devemos sempre levantar a bandeira de que vivemos em um grande planeta e que pertencemos à grande raça humana. E todos somos irmãos. Fiquem com Deus e lembrem, Black Lives Matter. Always. Vidas negras importam. Sempre. Fiquem com Deus, bons estudos e uma boa semana.